sem cristianismo, tá bom? A gente já viu que já conversamos sobre 3 artigos. O primeiro artigo é religião tem motivado muitas guerras, né? Esse foi o primeiro artigo que nós estudamos. O segundo artigo que nós estudamos, né, em encontros passados, foi sobre religião tem potenciais para a paz. E no terceiro momento, o terceiro artigo, e esse foi um artigo científico, a gente analisou evangélicos dos Estados Unidos e o capital e a intolerância e Israel. Tá? Então, essas 3 coisas ligadas aos evangélicos lá nos Estados Unidos. E que muito influenciaram, né? E influenciam ainda aqui o Brasil e a América Latina. Eles, né, encontram que nós somos quintal deles, então eles têm direitos sobre nós. As conclusões que nós tiramos para poder entender bem sobre tudo isso. Primeiro, é lembrar que toda religião, qualquer religião, ela é neutra. Nem é boa, nem é ruim. Tá bom? Nem é boa, nem é ruim. Segundo, toda religião é formada por trigo e joio. Aí sim faz a diferença. O trigo, ele pega a religião que é neutra e usa para ser abençoado e abençoar as pessoas ao redor. O joio, ele usa a religião e se auto-prejudica. Olha, é neutra. Pega e se prejudica. E também prejudica todas as pessoas ao seu redor. Entendeu? Por exemplo, você vai dizer, mas se prejudica? A maneira como eles entendem a religião é de alto prejuízo. O fanatismo, essas coisas todas, tudo tem a ver com o prejuízo que ela vive, que ela sofre. Ela prejudica. Olha, veja só, as pessoas, quando prejudicam alguém nesse tanto, é porque ela já está prejudicada nesse tanto maior. Pode até parecer que não, tá bom? Mas quanto mais ela ela se auto-prejudica, mais ela prejudica os outros. Quanto menos ela se prejudica, menos ela prejudica os outros. Compreende? Isso é uma coisa espontânea, natural. Então, a religião que é usada por esse bando de cristianismo falso que tem aí, né, prejudica a sociedade. Mas eles são os maiores prejudicados. Eles é que sofrem mais. Entendeu? Então, terceira conclusão que nós temos é que a Bíblia diz que as guerras e todos os males no mundo, a Bíblia diz assim, o amor ao dinheiro, o amor ao lucro, o amor ao capital, o amor ao capitalismo é a causa de todos os males. Então, todos os males, inclusive a guerra, tem a ver com o capitalismo. Entendeu? Com o amor ao dinheiro. Tá bom? Então, isso tem a ver aí. A alienação diabólica agora é outro problema. O marketing, ele também é uma ciência neutra, mas o joio, né? O cristianismo joio usa o marketing para o mal. E se o cristianismo trigo tivesse dinheiro, né, usaria o marketing para o bem. Mas não tem dinheiro. Quem tem dinheiro é o joio. Quem tem dinheiro é o rico, é o capitalista. Então, esses usam o poder dessa ciência para o mal. E é uma coisa diabólica, tá bom? Porque ele consegue realmente nos alienar. Usar a religião para alienar as pessoas. Muito bem. Diante disso tudo, é que a gente, então, agora está estudando um quarto artigo. Né? E esse quarto artigo é justamente o apoio incondicional que o cristianismo deu a Hitler e ao fascismo, lá na Alemanha. Tá bom?
o cristianismo, inclusive, da Europa. Da Europa, tá? Deu para Hitler. Hitler foi tomado como sendo o homem que Deus escolheu para libertar o mundo do pecado. Porque ele era um homem muito patriota, era um homem muito preocupado com a moral, é um homem muito preocupado com a família, é um homem muito preocupado com instituições. O que está determinado. Todo mundo tem que obedecer o que está determinado. Então o cristianismo entendeu que esse era o homem, né? Era o escolhido de Deus. Então isso deu a ele, e isso é resultado de tudo isso. Isso aí é uma pesquisa científica. Isso aí não é um parecer, não. É uma pesquisa que foi feita com documentos da época. Tá bom? Então, muito bem. Na sequência, já vimos algumas coisas antes, né? Mas na sequência aqui nós temos o seguinte: a história dos testemunhos de Jeová e seu fundador. O que é que está ocorrendo aqui? Quem escreveu esse artigo, ele é testemunha de Jeová. E, claro, ele está vendo dentro da perspectiva do testemunho de Jeová. E aí ele está mostrando agora, nessa parte, a gente não vai ler toda, eu marquei aqui somente os pontos que a gente vai ler, né? Ele vai mostrar que, pelos princípios do testemunho de Jeová, automaticamente foi criada uma barreira entre Hitler e os testemunhos de Jeová a partir das doutrinas do testemunho de Jeová. Tá? Vamos ver aqui, né? E vamos ver o que é que a gente, então, aproveita para a nossa visão sobre o papel do cristianismo nessa época. Ainda que essas predições sobre a volta de Jesus, né, que ele lembramos isso na leitura passada, ainda que essas predições, obviamente, não tenham se cumprido, né, inclusive o Testemunho de Jeová colocou 1873, se eu não me engano. Então, ainda que essas predições, obviamente, não tenha se cumprido, é possível relacioná-las a uma preocupação com um reavivamento dos valores espirituais em detrimento do materialismo presente nas novas consecuções científicas. Por quê? Esse período aí é final de 1800, né? Quando a ciência estava se desenvolvendo demais e começaram agora a fazer questionar sobre Deus, sobre criação, sobre, enfim, tudo ligado a Deus, ou o uso da religião, né, para poder desenvolver opressões. Então, eles estavam questionando tudo isso. E aí as religiões, né, começaram a surgir líderes religiosos para tomar posição, para tomar as dores da religião, né? No fundo, a gente não acredita muito no Espírito de Deus, a gente não acredita muito no poder de Deus. Porque se você confia, por mais que a ciência ou cientistas queiram falar mal, né, de Deus, o que seja, você não está nem aí, é problema deles. Se você confiasse realmente em Deus, olhe, fique tranquilo que Deus sabe resolver o problema dele. Mas não. Aí tem um pouco da vaidade da gente. A gente então vai para a briga, a gente vai para a luta. A gente não é defender, a gente usa esse argumento, vamos defender a fé. É mentira. A gente vai defender a vaidade da gente, a prepotência. A gente quer mostrar para eles que o que eu creio é melhor do que o que você crê. O que você crê é falso, é mentira. O que eu creio é que é verdade. É vaidade. Porque se a gente cresce realmente em Jesus, a gente não ia para briga com ninguém. Eu creio. Se não crê, eu respeito. Acabou. Ah, mas eu estou provando aqui pela ciência. Eu creio. Esse crer aí não depende da ciência, não depende do que a ciência prova ou desprova. Não é isso, não. Esse crer que a gente tem é colocado pelo Espírito de Deus. É uma fé dom de Deus. É uma fé doada por Deus. Entendeu? Independe do que a ciência vai descobrir. Ah, nós estamos provando aqui que é mentira. Às vezes é mentira mesmo. Tem coisas que a gente afirmou, que a religião afirmou, que não tem nada de verdade. Quando foi criado os dogmas, né? É para dizer assim, olha,
a igreja decidiu que isso aqui é, um caderno e é um dogma, ninguém pode duvidar. Aí a ciência vem e prova, não é caderno não, isso é uma caneta. Entendeu? Não temos que ficar angustiados com isso, não. Tem muita coisa que a gente andou falando por aí que não é verdade. Nos disseram, repetiram e até disseram que tem a ver com Deus e não tem nada a ver com Deus. Então não temos que ir para briga, para guerra. A gente tem que respeitar. Pronto. Mas não, nessa época aí, então levantou-se religiosos, né, vaidosos, né, queremos mostrar que a ciência está errada e que Deus é que é o poderoso. Tudo vaidade. Tudo vaidade. Não tem nada de defesa, né? Porque se cresce realmente em Deus, estava dormindo tranquilo. Deus sabe se defender. Os homens passam e Deus está aí. Entendeu? Muito bem. Então, ele está explicando aqui que, diante dessas coisas da ciência, foram aparecendo, então, né, muitos líderes para defender, né, a fé. Aqui está, olha, em detrimento do materialismo presente nas novas concepções científicas, em particular, o evolucionismo. Não tem coisa que faz mais certos cristãos perderem a noite do que evolucionismo. Tolice. Que diferença faz? Mas na Bíblia diz isso, isso e isso. Tem muita coisa na Bíblia que não tem nada a ver. É um entendimento de Moisés. A gente vai brigar por isso. O que mais? E nas propostas políticas e a busca de uma condição pessoal de aprovação no eventual julgamento do mundo. Então, era a ideia de que Jesus estava voltando, precisamos reavivar a religião para quando ele voltar. Olha, ninguém confia em Deus, tem que ser no muque. É a gente que vai levantar, somos nós que vamos fazer a diferença. Ninguém confiava em Deus, ninguém descansava. Isso não é prova de fé, isso que a gente está lendo aqui. Isso é prova de ausência de fé. Ao contrário, né? Então tá aqui. Preocupação que permeava os movimentos evangélicos da época. Conforme demonstrando de adiante, a busca desta condição aprovada estaria presente na causa do conflito do grupo em estudo, ou seja, os testemunhos de Jeová, com a ideologia nazista. Então, ele está dizendo que essa preocupação, né, semelhante a outros diante da ciência e das coisas, é que criou aquele embate entre os testemunhos de Jeová e os nazistas. Aí ele vai lembrar que grande parte, não todos, mas grande parte dos evangélicos fizeram justamente o contrário, né? Aderiram a Hitler, aceitaram, pregaram, levaram Hitler como sendo a solução de Deus para o mundo. Então ele vai colocar exatamente essa situação. Aqui tem várias coisas que ele vai contando sobre a história, né, do Testemunho de Jeová, né? Uma história também muito interessante, de estudos, de interesse de saber sobre a verdade bíblica, essas coisas todas. E aqui chega, isso aqui tudo é sobre a história. Até ele vai contando, né, o que o fundador fez, deixou de fazer, até o momento da morte dele, quando então o grupo perdeu a liderança e resolveu tomar algumas decisões. Então está aqui. A morte de Russell, que é o fundador dos Testemunhos de Jeová, foi seguida por um período de alguma instabilidade no grupo. Morreu o líder, é natural que isso aconteça, né? Devido a seu trabalho intenso e seu caráter carismático, que lhes rendeu o título de Pastor Russell. Para muitos membros da organização, não haveria um substituto à altura. Não obstante, o nome de Joseph Franklin Rutherford foi proposto e votado pelos membros da diretoria,
tendo sua aprovação sido comunicada na edição 15 de janeiro de 1917, no periódico The Watch Tower, ou seja, Torre de Vigia. Esse período inclui tratado aqui, esse período inicial tratado aqui foi fundamental para a conformação do corpo doutrinário e de conduta das Testemunhas de Jeová, com consequências diretas nas causas ideológicas do confronto entre elas, as Testemunhas de Jeová, e o Partido Nazista, que ocorreria anos adiante. Entre os aspectos mais relevantes nesse sentido, é possível identificar os seguintes. Então, aqui tem algumas afirmativas, algumas definições, algumas determinações que as Testemunhas de Jeová tomaram e que, no desenrolar da sua história na Alemanha, criou resistências dentro do nazismo. O nazismo, então, tomou as Testemunhas de Jeová como inimiga, como adversária mais ferrenha, não é? Para as suas... Como é que os evangélicos estão conosco e os Testemunhas de Jeová não estão? Então, evangélicos e católicos estão conosco e nós, e esses grupos aí vêm ficar contra nós. Entendeu? Então, é nesse sentido. Então, está aqui. Primeira decisão. A autoridade de Deus é superior à dos governos humanos. Os governos devem ser obedecidos sempre que suas leis não se choquem com as leis de Deus. As outras religiões também creem assim, né? Agora, na hora da prática é que a coisa muda um pouquinho, porque aí tem a interpretação. O que é a determinação de Deus, tá? E o que é que os homens querem e que está ferindo a vontade de Deus. Então, aí é que entra a diferença, né, entre esses grupos religiosos. Os cristãos não participam, é outra decisão, Testemunho de Jeová. Os cristãos não participam em atividades políticas. São neutros quanto às formas de governo humano, pois seu rei é Cristo. Então, a ideia é, o cristão não tem que se intrometer nessas coisas porque ele deve ficar neutro, ele não é desse mundo, tá bom? Tem que ficar neutro. Claro que há um exagero aí, né? Há um exagero, somos cidadãos, como cristãos, né? Até para atender a isso, a gente deve participar, mas de maneira pacífica, tranquila, amorosa, respeitosa, entendeu? Mas devemos participar. Isso é ser cristão também. Mas no entendimento do Testemunho de Jeová, não. Outra determinação. Os cristãos não participam, já falei, né? Este mundo se aproxima do fim. A recompensa para os leais futura e a vida atual é passageira. As ações praticadas aqui constituirão a base do julgamento de cada indivíduo. Então, cada um vai ser julgado. Então, eles acreditam nesse julgamento final. E nesse julgamento final vai depender da maneira como a pessoa age. Se ela age pensando nesse mundo ou se ela age pensando no mundo futuro. Tá bom? E estabelecimento das principais crenças. A alma não é imortal, porque eles não acreditam em inferno, tá bom? Então a pessoa vai ser destruída, né? Deixa de viver eternamente. Só vão viver eternamente os salvos. Então a alma não é imortal, a trindade não é ensinada na Bíblia. Então essa ideia de trindade que os evangélicos, os católicos, o cristianismo em geral tem, eles não concordam. É um Deus só. Então não há a trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Tem um ensino próprio deles. Jesus foi um homem criado por Deus para morrer na cruz. A ideia deles. E
o Espírito Santo não é uma pessoa. O Espírito Santo é a energia de Deus, né, que exerce uma função. Está errado? Está certo? Isso é o de menos, isso não tem importância. Eu, pessoalmente, não creio assim, mas não quer dizer que eu esteja correto. Entendeu? Não quer dizer que eu esteja correto. Então, esse não é o ponto, não é para se saber se é certo ou errado, não. Eles entenderam na revelação, diante da revelação de Deus, eles entenderam assim. E aí? E daí? Entendeu? Não é isso que vai determinar salvação ou perdição de ninguém. Ok? Então tá aí essas informações sobre o mundo seria um lugar melhor sem cristianismo. Então estamos crescendo no pensamento do escritor dessa pesquisa científica para a gente compreender lá na frente o cristianismo abraçando, assumindo, não é, todo o apoio possível a Hitler e a tudo que ele fez e sabendo o que ele estava fazendo. Esse é um dos crimes que o cristianismo já cometeu, um dos muitos crimes que o cristianismo já assumiu, já cometeu contra a humanidade que Deus ama intensamente.